Como perdoar pecadores. Como que Deus olhou aquilo que Ele criou e falou, é muito bom. Agora, como que eu vou salvar? Como que eu vou redimir? Como que eu vou justificar? Como que eu vou poder fazer isso? Como que eu vou justificar, absolver o ímpio? Cristo, amado. Cristo foi e é a resposta. Cristo. O Verbo teve que se fazer carne e habitar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus disse que a quem muito foi perdoado, muito ama. E aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Deus, Ele ama cada alma que baixa a sepultura. Você não vê Jesus chorar nas Escrituras em nenhum momento. O único momento que Ele chora é quando Lázaro morre. Porque Ele não criou o homem para morrer. Ele não criou o homem para morrer. Mas, irmão, quando chega no cemitério, meu amigo, quando chega no cemitério é outra história. Vai ficar ali. Não vai voltar. Não vai mais ver. Acabou. Fechou-se o caixão. Barro em cima. E quando chegou e fechou, ele gritando, Pai, por que você não me deixar aqui, Pai? Pelo amor de Deus, Pai, não! Pai, por que o Senhor não ficou aqui comigo? Está muito cedo para o Senhor ir! Pai, por quê? Eu pedi tanto, Deus, para o Senhor ficar aqui. Por que Deus não permitiu que o Senhor ficasse? E eu vendo, irmão, aquela cena. Por que, Deus, o Senhor não deixou o meu pai aqui? Ele tinha que ficar aqui. Aonde ele está? Olha a matéria dele. Por isso, a urgência da salvação. A Bíblia diz, ninguém viu a Deus, mas o Filho, Ele fez a conhecer. Quando o Verbo se encarna, irmão, é para Ele tomar o nosso lugar. Ele agora é o sacrifício, Ele agora é a oferta, Ele agora vai ser o modelo, Ele vai ser agora aquele que Deus olhou assim, e viu um Deus que era muito bom. Agora é Cristo, Ele é o modelo da criação perfeita. É Ele agora o modelo do filho obediente, que vai falar, olha só, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comer, certamente morrerá. Por isso que Cristo veio, porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Deus, Ele é imaculado. Ele nunca falhou. Ele é santo, justo, perfeito, fiel, obediente. Quando você aborda um pecador, você tem que entender isso. Você tem que ser envolvido de ternura, de amor na sua alma. Porque Deus ama, irmão, Deus ama. Deus não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Mas que ele se arrependa e seja salvo. Tu vendo o ímpio cometer pecado e tu não anuncia, ele morrerá no seu pecado, mas o sangue dele eu demandarei da sua mão, diz o Senhor, está escrito. Cristo se fez carne, o Verbo se encarnou, músculos, ossos, nervos, sede, fome, cansaço, necessidade, ficou no ventre. Saiu do ventre, necessitou de alimento, leite materno, aprendeu a andar, a falar. Olha isso, Deus
salvar seres abomináveis, como eu, através de Cristo. Eu amo esse texto aqui, 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por Deus nós rogássemos. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, ele nunca nem passou perto do pecado, nem da mente. Nós temos 30 mil pensamentos por dia, 30 mil pensamentos por dia. Em nenhum dos 30 mil pensamentos, Cristo pecou. Cristo nunca pecou. Nunca pecou na mente, nas ações, na palavra, em atitude. Nada. Ele foi tentado por Anás, Caifás, não pecou. Foi tentado por Pedro, não pecou. Pelo discípulo, não pecou. Nunca. Foi pior. Ele se fez pecado por nós. Na cruz, ele se fez pecado por nós, para que a justiça de Deus fosse satisfeita e a sua ira apaziguada. Por isso que ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O único momento em que pai ou filho não estavam mais juntos. A oração sacerdotal de Jesus, João 17: eu e o Pai somos um. Mas na cruz, como que ele ia justificar? Se em Cristo os nossos pecados foram embutidos, os que nós cometemos no passado, do presente e os do futuro, foram imputados em Cristo. Quando nós nos arrependemos, os nossos pecados vão para Cristo e a justiça de Cristo vem para nós. Está escrito aqui, acabei de ler. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ponto e vírgula. Para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Quando os nossos pecados vão para Cristo, a justiça de Cristo vem para nós, Deus não pode mais nos condenar, nos destruir, porque em nós está a justiça de Cristo, que é santa, perfeita, pura, imaculada. Mas lá na cruz, ele teve que morrer o filho, por causa dos pecadores, para acabar com essa questão de sacrifício. Agora foi um único sacrifício, o sacrifício de Cristo, santo e perfeito. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não precisava sacrificar por ele, porque ele era o sacrifício, porque ele é santo, ele é puro, ele assumiu o nosso lugar, ele se tornou maldito no nosso lugar. Irmão, quando eu leio isso, eu fico impactado. Eu não sei quanto a você, mas eu fico impactado. Eu fico impactado com o Evangelho, eu fico impactado com o amor de Cristo, eu fico impactado com a cruz, eu fico impactado com a graça. Eu falo, Deus, eu poderia ter morrido naquele acidente eu indo para via show. Senhor, eu poderia ter morrido naquela briga, no showmício que teve aqui, eu estava lá, me degradando. Eu poderia ter morrido naquela briga no Maracanã, que eu me envolvi. Eu poderia ter morrido lá, confusão de campo, eu poderia ter morrido. Cristo se tornou maldito no nosso lugar. Isso, irmão, isso não é pouca coisa, não. Isso é demais. Gálatas 3,10 diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele assumiu o nosso lugar. Ele falou: eu vou. Eles não, eu vou. Eu vou. Aí na cruz, a ira do Pai é derramada no Filho, para que não seja derramada em nós. E aqui eu estou terminando, Edgar, por favor, me acompanhe, amado. Eu já falei aqui inúmeras vezes que esse texto aqui foi o exato texto no dia em que eu me converti. Eu estava num culto, não tinha sido a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu estava indo num culto. Mas naquele dia ali, Deus usou esse texto aqui. Claro que todos os outros cultos foi só me preparando, os outros louvores, oração, o Edmilson me evangelizando, colocando papéis, eu lendo, e eu indo no culto, ouvindo os louvores, a pregação, anotando os textos. Mas naquele exato momento em que o pastor Elias leu esse texto aqui, parece que as escamas caíram, Juliano, dos meus olhos. Eu me vi despido diante de Deus. Eu entendi o quão abominável eu era, o quão nojento, vil eu era, e que Cristo assumiu o meu lugar, a minha culpa. E eu me derramei em lágrimas, eu comecei a chorar, e eles começaram a cantar canções nada além do sangue, Irmãos, eu não me controlava. Aí o texto diz: todavia o Senhor agradou Moelo fazendo enfermar. Quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao Senhor agradou Moelo. Parece que Deus teve prazer. Não teve não, amado. É porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita, e a sua ira apaziguada. E Cristo assumiu. Cristo tomou o cálice da ira, no meu e no seu lugar. Por isso, o Evangelho, que Cristo se fez carne, habitou, viveu uma vida reta durante 33 anos, baixou aquela cruz em maldição, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. A salvação vem por arrependimento e fé. A pregação de Cristo, o Márcio pregou aqui. João Batista foi preso, morto, decapitado. Aí Cristo continua. Ele poderia vir pregando, né? Não, eu sou amor misericordioso, bondoso. Não, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede que Deus me enviou. Crede que eu vivi aqui uma vida santa. Crede que eu fui fiel ao Pai. Creia que eu obedeci a lei do Pai. Creia que eu fui fiel. Eu tomei cada gota do cálice da ira do Pai no seu lugar. Eu fiquei na cruz no seu lugar. Eu fiquei sepultado no seu lugar. Mas eu ressuscitei para te salvar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 3,23 em diante vai dizer: porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado, aleluia, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em quem? Em Jesus. Agora, em Cristo, ele tem condições de justificar pecadores. Não tinha como. Mas agora em Cristo, para ele não ser uma abominação, em Cristo agora ele é justo e
imitador de quem? Daquele que tem a fé em Jesus Cristo.